Pessoal, aqui trazendo aí uma aula sobre sistemas de numeração, né, que falei que ia trazer para vocês. Passando aí principalmente nos principais sistemas de numeração que a gente tem pelo mundo, né? Falando aí sobre como os povos eles escreviam os números, né? Como eles representavam os números que hoje a gente conhece. Então vamos lá, vamos estudar aqui sistemas de numeração. Tu perceber aqui, ó, a escrita numérica dos povos antigos. Nesse quadro que eu trouxe, tu vai observar como era que vários povos eles representavam, por exemplo, aí o número um, por exemplo. Então, tipo assim, tu vê aqui, ó, que tu tem os egípcios, né? Os egípcios eram os povos que residiram lá no, no Egito, né? Obviamente. Os babilônicos, que foram povos muito importantes para o desenvolvimento dessa questão. Os maias, eu tenho também os chineses e eu tenho os gregos. Não foi falado aqui, mas os romanos também tiveram uma importante contribuição na questão de você representar os números. Então, tu percebe aqui que tu tem aqui o número um no Egito, como era que ele era representado? Com um palitozinho. Os babilônicos, eles representavam com tipo um Y em forma de um cálice aí. Os maias, eles representavam só pelo um ponto. Os chineses, um traço. Os gregos, essa letra aqui, ó, que ela é chamada de alfa, acho que vocês já ouviram falar, né? Então, esse daqui seria o alfa, que seria representado o número um, que é o início, né? O início das coisas. Agora, passando aí para a gente ver o sistema de numeração egípcio. Como era que funcionava esse sistema de numeração? Esse sistema de numeração ele era utilizado por 7 símbolos. A gente viu que lá os romanos, eles tinham mais símbolos do que os egípcios. Então, se tu perceber aqui, ó, tá aí na tela, para você olhar aqui do ladinho para você ver, ó. Você representando que o um era igual uma forma de um palito, né? O 10 era esse U ao contrário. O 100 era tipo esse ponto de interrogação. O 1000, o 10.000, o 100.000, o 1 milhão. Tipo, 1 milhão era como se fosse o auge, assim, da contagem dos números. Era como se eles tivessem chegado assim, ó. Cheguei no ápice de contar os números. Então, o 1000 seria essa representação aí, ó. Então, só para você ver aqui, ó, o Egito, ele foi lá no nordeste da África, né, ó, às margens do Rio Nilo, acho que vocês já ouviram falar, aquela historinha lá da Bíblia, do Moisés, que ele foi achado aqui no Rio Nilo e tudo, ó. O Egito era uma civilização muito importante e eles precisavam contar os números justamente pelo fato de que eles é, trabalhavam muito com comércio, eles vendiam muitas coisas, e aí eles precisavam contar as coisas, então eles faziam isso, eles faziam essa questão dessa troca comercial que existia, certo? Aí, ó, para representar os números, eles usavam o processo aditivo. Como é que seria esse processo aditivo? Processo da soma. Então, tipo assim, ó, tu tem aí que os 5 eram 5 palitos. O 32 eram 3 U's para baixo com 2 palitinhos. O 123 era o 100, que seria o ponto de interrogação, que você já falei para vocês. O Uzinho lá e os 3 palitinhos, certo? E esse número aqui, ó, 1325. O 1000, o 300, 3 vezes o 100, no caso que 100 seria esse Uzinho ao contrário e o 2U para baixo, né? O 5, e 5 palitinhos, certo? Vale lembrar que cada símbolo podia ser repetido até 9 vezes. Certo? Até 9 vezes eu podia repetir o símbolo lá em questão. Por exemplo, o palitinho ele podia ser repetido, ó, 9 vezes até chegar no 9. Esse daqui que valia 10, ele podia ser repetido, ó, 9 vezes até chegar no número que eu queria. Por exemplo, se eu quisesse representar o 70, 70 seria 7 vezes esse negocinho aí, esse U, certo? Então é bem de boa, bem de boa, bem de boa. Os valores correspondentes a cada símbolo eram indicados, não importa como eles estavam escritos. Tipo assim, não tinha importância como ele ia vir, mas estando escrito, ele poderia ser escrito assim, ó, normal, na sequência certa, ou poderia ser em ordem aleatória. Certo? Tu tá vendo que não tem uma ordem muito certa por trás. Então,
não se apegue muito a como escrever a ordem certa, tá? Por exemplo, o 13, ó. Tá vendo aqui, ó, que o U veio na frente e aquele já veio depois. Então, tipo assim, não tem, para eles não tinha muito essa importância, certo? Esse é o sistema de numeração egípcio, não tinha muita regra. Já quando eu estou falando do sistema de numeração romano, aí sim algumas, eu já vou ter algumas restrições, ó. Primeiramente, conhecendo aí como era que funcionava o sistema de numeração romano. Ele ainda hoje é utilizado, certo? Ele é utilizado aí nos mostradores de relógio, principalmente, capítulos e volumes de livros. Imagine aí que os livros antigos eram escritos, tipo, capítulo um aí representado pelo I, capítulo 2 2I. Então, tu tá percebendo que principalmente capítulos de livros são muito utilizados. Inclusive até hoje. Quando tu vai ler um livro, ó, quem gosta de ler, ó, aparece assim, ó, capítulo um. Aí aparece o algarismo romano. Na designação de séculos, pessoal, nós sabemos que nós estamos no século 21, certo? Então, o século 21, ele é representado pela letra X, X, I. Então, esse aí seria o século 21, certo? Na designação em ordem cronológica de papas, reis e mesmo nome, tipo assim, é, eu tenho o rei Henrique VIII, era lá da Inglaterra, esse daqui, ó, Henrique VIII. Ele era um rei lá da Inglaterra. Então, esse oito aqui, ó, é escrito em algarismo romano. Então, tu percebe aí que tá um monte de coisa. Títulos, capítulos, seções, incisos de leis. Então, tu percebe que esse daqui, ele foi usado muito tempo e ainda hoje é usado. Eu tô vendo aqui o relógio. Um relógio é uma forma aqui, ó, indicando 12, uma, duas, três, quatro. Então, tem cidades hoje no Brasil principalmente aquelas igrejas mais antigas, igrejas católicas. Se você for, você vai perceber a presença dos algarismos romanos. Tipo assim, ó, nos livros, tu percebe, ó, capítulo um, capítulo 2, 3. Então, ó, isso é onde é usado os algarismos romanos. E como é que funciona esse sistema de numeração? Eles são usados 7 letras do alfabeto, beleza? 7 letras do alfabeto. Então, é o I, o X, vou mudar até a cor para ficar mais bonitinho. O I, o X, o C, o M, o V, o L e o D. As principais é o I, X, C, M. E as secundárias que a gente fala, que as outras, é o V, L e o D, certo? Se juntar as letras, é possível escrever os números. Para isso, você deve obedecer a regra. Não existe símbolo que corresponde ao zero. Não tem símbolo que vai valer o zero. E os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes. Lá nos egípcios, a gente viu, né, que eles lá poderia ser repetido até 9 vezes, certo? Aqui nos romanos, não. Presta atenção nisso. Nos romanos, os algarismos eles só podem ser repetidos no máximo até 3 vezes, beleza? Até 3 vezes no máximo eu posso repetir lá os algarismos romanos. Então, ó, tu percebe aí, ó, que o símbolo um, o número um, o I é representado pelo um. 2i, 2, 3i, 3, 1x10, 2x20, 3x 30. 1c é 100, 2c é 200, 3c é 500, 1m é 1000, 2m 2000, 3m 3000. Professor, e os números que ficam no meio, tipo 500, os 600, como é que eu represento? Essa questão de você representar os outros números, aí eles utilizavam justamente o fato de você juntar os menores e os maiores. Vai ficar claro. Uma letra colocada à esquerda de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Então, por exemplo, tu tem IV é tu pegar o V menos o I. Se o V vale 5, o I vale 1, 5 menos 1, 4. O ix é o 5, o x menos o i. O x é 10 e o i é 1, 10 menos 1, 9, certo? Então, tu percebe que só podemos escrever i antes de v e x.
O X tu pode escrever antes do L e do C. E o C tu pode escrever antes do D e do M. Esses valores aí é como você pode representar. Gente, o sistema é muito complexo, assim, até porque foi parado de usar bastante ele. Mas ele é usado para representar as coisas, mas ele em si é muito complexo. Por exemplo, se tu tem, ó, V e I, tu tem o V seguidos de dois I. Então, seria 5 mais 2, que daria 7. Ó, X, X, V, I. Então, seria 20, porque X mais X, 20. Aí, o 5, que é o V. O 3, que é o 3i, que daria 28. Certo? Aí, ó. C, L, X, X, V, I. Quem seria esse número? Quem seria esse número? Ó, o C, eu sei que é 100. O L é 50, XX é 20, o V é 5 e o I é 1. Então seria 176. 100 mais 50, 150 mais 20, 170 mais 5, 175 mais 1, 176. Certo? Outra coisa. CCLXV. Eita, sai rápido, complicou. Então, ó, o C, dois C juntos, 200. Ah, lembrando que se tu tivesse assim, tu tivesse assim, ó, C quatro vezes, isso daqui tu não pode fazer isso. Porque lembra, só pode repetir no máximo até 3 vezes. Então, CCLXV 200 mais 50 mais 10 mais 5, 265. MMMDCCL, ei, parece uma língua assim que tu nunca viu na vida, mas ó, 3 M's, 3 M's é 3.000, 1D, 500, 2C, 200 e um L, 50, certo? 50. Então, ó, tu já percebe como é que você escreve aí os números romanos. Lembra sempre dessa tabelinha aqui, ó, porque se tu souber essa tabelinha, fica bem fácil para tu entender esse assunto, certo? Ó, tá aí, ó, e um traço na horizontal, ou seja, um traço em cima do número, equivale a multiplicar o seu valor por 1.000. Dois traços equivale a multiplicar por 1.000.000, e assim sucessivamente. Se eu tiver três traços, é como se eu multiplicasse por 1.000.000.000, certo? Ó, V e o traço em cima é 5 vezes 1.000, que é 5.000. LX e o traço em cima é 60 vezes 1.000, 60.000. Professor, por que que LX? L é 50 e X é 10, 50 mais 10 é 60. Ó, XXV. XXV, ó, X mais X é 30 com V, 5, 35, com dois traços em cima, é 35 vezes 1.000.000. E 35 vezes 1.000.000, 35 milhões. Eu posso representar também dessa forma aqui, ó. X e X, CD. E os dois tracinhos em cima. Então, ó, ficaria 19 vezes 1.000.000 mais 400 vezes 1.000, que daria aí, ó, 194, 19 milhões e 400 mil, certo? Agora, o que vocês vão fazer é fazer os exercícios que a gente vai estar enviando e qualquer dúvida sempre entre em contato com a gente, viu?